leve ao Senhor, e se você acha que é forte o suficiente para ficar sem um lobo frontal, fica à vontade. Eu não recomendo, e as pessoas dizem, a música não me afeta. Afeta sim! Se você percebe ou não, isso não muda o fato que a música nos muda. Pai, me ajuda a perceber se existe alguma coisa na minha vida que está mudando o meu caráter, para que eu te odeie. Olá, boa tarde a todos, amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos. Nós hoje vamos tratar de um dos assuntos que faz parte daquilo que é o grande conflito. Eu chamo-me Bruno Telmo, obreiro de Angola, vivo em Luanda. Estou aqui para poder partilhar um pouquinho a respeito desta temática sobre música. Bom, falar sobre música, na verdade, é falar de um dos assuntos muito controversos. Controverso por quê? Porque nós estaremos ali lidando com culturas, também etnias diferentes e etc. Não obstante, nós temos como regra a palavra de Deus que nos orienta sobre tudo quanto devemos fazer. Quando nós olhamos para a história da Bíblia Sagrada, nós compreendemos que desde a antiguidade Deus deu sempre a medida certa ou aquilo que o povo deve fazer. Quando Deus informou a Noé sobre o dilúvio que viria, Deus disse a Noé quais seriam os requisitos ou os números e as medidas que Noé deveria usar para a construção da arca e até mesmo os materiais. Na construção do santuário, Deus disse a Moisés as medidas necessárias e os instrumentos necessários que deviam lá estar. Na construção do templo de Salomão, a Davi, Deus também deu as mesmas medidas e os instrumentos que deveriam lá estar ou que lá deveriam constar. Assim também nos nossos dias, Deus também nos mostra quais são os mecanismos que devem reger uma música. Logo, nós temos que ir pela palavra de Deus e entender quais são as ferramentas que compõem uma música agradável e boa de se ouvir. Em Salmos capítulo 105, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Versos 2. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. O salmista, quando compôs o livro de Salmos, nessa breve reflexão, está a nos trazer algo muito importante. 2 pontos que eu aqui ressaltar. Primeiro, o objetivo de uma música é para louvar a Deus e invocar o seu nome. Segundo, é de fazer conhecida as maravilhas das suas obras ou de suas mãos. Logo, quando nós estamos a ouvir uma música, nós devemos ter sempre em conta que essa música tem sempre 2 objetivos: apresentar o proprietário e, segundo, apresentar os feitos do proprietário. Assim como numa música todos os cantores apresentam-se como dono daquela música, como proprietário, e o teor apresenta os seus feitos, assim também numa música Deus se apresenta como proprietário e apresenta as suas maravilhas ou os seus feitos. Agora, no mundo existem 3 definições a respeito dos gêneros de músicas. Existem, na verdade, vários gêneros de música, mas o mundo conhece os 3 gêneros de música muito populares. Nós temos a música sacra, música secular e música profana. Música sacra. O que é algo sacro? Algo sacro é algo separado, diferente, distinto, especial, único e incomum. Logo, para a música religiosa, ela tem que ser uma música separada, diferente, especial, única e incomum.
ela deve fugir das tradições de outras músicas populares. Por exemplo, nós temos 6 dias semanais e temos um dia sacro. O sábado é um dia sacro, logo é um dia separado dos dias da semana. Depois nós temos a música secular. O que é algo secular? O dicionário de língua portuguesa define a palavra secular como música do século ou música do dia a dia. E a música profana é uma música em que o dicionário de língua portuguesa define como música berrante, trivial, inadequada ou imprópria. Logo, existem músicas seculares que não ofendem e existem músicas profanas que ofendem os princípios e a Deus. Agora, uma música secular, por exemplo. A música secular é aquela música que serve para educar, serve para instruir ou serve para trazer lições no nosso dia a dia, mas não tem nada a ver com religião. São aquelas músicas que servem apenas para instruir, músicas que servem para instruir, educar a pessoa no caminho, que servem para instruir e que servem para lapidar a sociedade a ter bons valores morais. Já uma música profana é aquela música em que não serve para instruir, não serve para levar a pessoa no caminho certo, não serve para educar ou lapidar e levar as pessoas a refletirem sobre os valores morais dentro da sociedade. Essa é a música profana. Por exemplo, as músicas seculares, elas são músicas muito educativas. Podem não ter nada a ver com religião, mas são muito educativas. Por exemplo, uma música clássica. Sabemos que não são todas as músicas clássicas que são boas, mas algumas músicas clássicas, elas são músicas seculares. São músicas seculares por quê? Porque elas não ofendem nenhum princípio de Deus. Por exemplo, se nós cantarmos aqui uma música clássica, isso é uma música clássica. Ela não está a dizer que foi Deus quem criou os céus e a terra, foi Deus que fez isso e aquilo, mas também ela não está a ofender nenhum princípio de Deus. Outro exemplo, se nós cantarmos uma música, por exemplo, os meninos à volta da fogueira vão aprender sobre a liberdade. Essa música tem a ver com patriotismo, tem a ver com valores morais, tem a ver com a sociedade. É uma música secular, ela não está a ofender nenhum dos princípios de Deus. Agora, se eu cantar uma música que deifica o sexo livre, as drogas, essa música, além de ser secular, também é mundana e profana. Essa música deve ser descartada. Em Ezequiel capítulo 44, versículos 23, diz assim a palavra de Deus: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Logo, a palavra de Deus está a nos mostrar aqui que é importante todo cristão saber separar o que é puro e o que é impuro, o que é santo e o que é profano, o que é secular e o que é sagrado. Isso tem que estar bem pautado na mente de todo crente. Agora, se nós conseguimos diferenciar aqui da música sacra, da música secular e da música profana, a pergunta que fica nesta manhã é a seguinte: sabemos muito bem que a música sacra é uma música separada. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Isso é uma música sacra.
Primeiro por quê? Porque está a elevar o nome do Criador. Segundo, está a mostrar os feitos do Criador ao entregar o seu Filho para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Mostra o seu poder, mostra os seus feitos. Agora, se nós compreendemos que a música sacra difere da música secular e da música profana, a pergunta é, irmão Bruno, podemos ouvir ou não música secular? Vou aqui analisar. A música é composta por 3 componentes: a melodia, a harmonia e o ritmo. Melodia é quando eu canto uma sequência, é quando eu canto uma nota, Por exemplo, la 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 la. Isso é uma melodia. Já uma harmonia é quando há 2 melodias que combinam, que casam e soam bem. Por exemplo, enquanto eu canto la 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 la, o irmão Teixeira vai cantar la 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 la. Há uma harmonia. Se não harmonizar, está totalmente desafinado. Depois temos a parte rítmica ou a parte do ritmo. Para que serve o ritmo? O ritmo serve para definir o andamento, a velocidade que a música se processa basicamente. E quando nós olhamos essas 3 componentes, se nós olhamos para o indivíduo é composto por espírito, mente e corpo. Ele tem uma parte mental, tem uma parte espiritual e tem uma parte física. Logo, a música, ela serve para dinamizar a parte espiritual do indivíduo, a parte mental e a parte física. Logo, nós compreendemos que essas 3 componentes são essenciais para aquilo que é a comunicação do indivíduo, né, com a música. Agora, as músicas seculares, nos dias de hoje, no nosso século XXI, eu não recomendo ninguém a ouvir música secular. Primeiro pelo simples motivo. Por quê? Existem músicas, na verdade, nos dias de hoje, que são seculares, não ofendem nenhum princípio de Deus, mas têm outros componentes. Quais são os outros componentes? Tem a questão rítmica, tem a questão dos instrumentos. O instrumento que é usado dentro dessa música secular também conta, porque nós sabemos muito bem que se a música é um combo completo, não podemos descartar os instrumentos que fazem parte dentro de uma música. E cada instrumento apela a uma das nossas partes que faz de nós indivíduo. O toque de uma música, cada instrumento numa música, à medida que o som intercala ou se desenrola nessa música, chama ou apela um dos componentes do indivíduo. Pode apelar à parte espiritual, pode apelar à parte mental, pode apelar à parte física. Por exemplo, se eu ouvir uma música de intervenção social, por exemplo, né, dizendo não deita lixo na rua e etc., por mais que essa música está a aconselhar a não deitar lixo na rua, o instrumento a ser usado nessa música, eu pergunto, é que tipo de instrumento? Como é que está a percussão ali? É um instrumento de percussão melódica que apela à parte espiritual e mental, ou é um instrumento de percussão rítmica que apela mais à parte física, às sensações, à nossa parte sensorial e hormonal? Então isso também faz parte, não podemos descartar isso, porque música é um combo completo. Assim como nas músicas profanas, os cantores procuram, primeira coisa é desenvolver a parte física, estimular a parte rítmica ou a parte física. Vocês veem só, numa música profana, todo cantor, a primeira coisa que ele procura estimular é a parte física. O ritmo é a parte principal. Vocês veem, ele primeiro elabora, ele primeiro estimula a parte física,
a música dele é composta por muito ritmo enfatizado. Depois é que ele estimula a parte harmônica ou da harmonia. Mais tarde que vem a melodia. Então nós vemos que a melodia fica destituída da parte espiritual e o ritmo é mais alimentado nesse tipo de música. Então logo nós vemos que, independentemente que seja uma música secular de intervenção social, ou qualquer música, até mesmo música clássica, algumas músicas clássicas que se ouvem hoje também já têm percussão rítmica enfatizada. Por exemplo, a orquestra no século XV era uma banda composta por vários tipos de instrumentos. Tinha ali a trombeta, tinha a flauta, tinha a harpa, tinha o violino. Era uma música, ou seja, era uma banda composta por instrumentos de percussão que estimulavam apenas a parte espiritual e a parte mental. Isso é melodia e harmonia. Quando nós entramos no século, quando nós começamos a entrar no século XVI, XVII e em diante, na era da Revolução Francesa e na era do classicismo, na era das descobertas musicais, nós começamos a ver que começa a haver um descobrimento de outros gêneros de música e de outros instrumentos que começam a ser incorporados na música. E nós vemos que essas músicas agora já não tinham mais como objetivo apelar apenas à parte mental e à parte espiritual, mas agora elas começam a mexer também com a parte física do indivíduo. Então o meu conselho é, não aconselharia as pessoas a tentarem pegar uma música secular, né, e ouvirem. O meu conselho seria, como cristãos, seria bom apenas nos pautarmos apenas naquilo que é a música sacra. Mas agora, como é que fica, irmão Bruno, aquela afirmação que você fez no princípio de que há pessoas que pensam que só podemos ouvir hinos? É assim, existem na verdade músicas seculares que não ferem nenhum princípio divino, isso é bem verdade. Agora, nós temos que analisar essa música se vai de acordo à estrutura com os instrumentos musicais. Se ela não vai, deve ser descartada. Se ela vai de acordo com os instrumentos que a Bíblia aconselha, que Deus ensinou, que deviam fazer parte de uma música, quais são esse tipo de instrumento? Se nós formos em Segundas de Crônicas, capítulo 29, no seu versículos, Segundas de Crônicas, capítulo 29, no seu versos 25, diz assim a palavra de Deus. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com salteiros e com harpas, conforme o mandato de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por mão dos seus profetas. Segundo esse texto aqui de Segundas de Crônicas, capítulo 29, versículos 25, está a dizer que Deus, desde o princípio está a dizer que Deus ordenou os instrumentos que deveriam fazer parte de uma música. Agora minha análise é a seguinte. Se Deus orientou os instrumentos que deveriam fazer parte de uma música a ser ouvida não só no templo como também fora, o que nós temos que pautar aqui é aquilo que o próprio Criador dos céus e da terra criou para nós como música. E o que Ele criou para nós como música tem medida certa, tem instrumentos adequados para se ouvir uma música. Por exemplo, nós temos aqui símbolos, temos salteiros, temos harpas. Se nós analisarmos, são instrumentos que causam um som melodioso, são instrumentos de percussão melódica. E segundo esse texto, nós não temos aqui uma imagem, senão poderíamos mostrar.
são todos instrumentos cuja percussão por quê? Percussão é um percurso, a demora, cuja percussão é de enfatizar a parte mental e espiritual. E esses instrumentos que estão aqui são todos instrumentos que geram um som melodioso, cuja apela à razão e à espiritualidade. E não apela à parte física, nem levam a pessoa a ter reações corporais que nós temos visto nos dias de hoje. Então, logo, se a música secular que eu estou a ouvir é composta por esses instrumentos e não fere nenhum princípio de Deus, tanto em questões doutrinárias, biblicamente falando, como não ofende nenhum princípio que se encontra na Bíblia Sagrada, nós podemos muito bem ouvir esse tipo de música. Se não estiver de acordo com esses parâmetros, eu não recomendo ouvir esse tipo de música, não recomendo ouvir esse gênero de música. E nós precisamos ser humildes e sinceros que nos dias de hoje, no século XXI, está difícil de encontrar uma música secular desse parâmetro ou de acordo com os parâmetros que o Criador incentivou os seres humanos. Está mesmo muito difícil. Nós encontramos mais músicas seculares que não ofendem os princípios de Deus, mas ofendem os princípios de Deus na questão dos instrumentos. Mas, irmão Bruno, será que o instrumento é tão relevante assim? É sim. É muito, mas muito relevante. Olhem só. Numa música, nós temos música equilibrada e música desequilibrada. Música equilibrada é composta por melodia, harmonia e ritmo. Na música equilibrada é composta por ritmo, harmonia e melodia. Já alterou, já houve uma inversão. Por quê? Porque na música desequilibrada, ela procura estimular mais no indivíduo a parte rítmica e menos a parte mental e a parte espiritual. Na música equilibrada, ela tem uma mensagem. A mensagem serve para doutrinar a música, para transmitir um conteúdo que essa música nos quer passar, serve para doutrinar a pessoa. E na música desequilibrada, ninguém está minimamente preocupado com a mensagem. O exemplo muito prático é quando nós vemos hoje as pessoas, quando ouvem uma música, elas são mais levadas pelo ritmo do que a mensagem. Numa música equilibrada, você tem um volume equilibrado na medida no normal. Já numa música desequilibrada, nós sabemos muito bem como é que é. Todos nós temos vizinhos. Sempre que chega o domingo, nós somos obrigados a ouvir todos os gostos musicais do bairro. Esse aumenta o volume, esse aumenta aquele volume. Cada um quer superar o outro em termos musicais. Na música equilibrada, nós também temos tons dinâmicos. Já numa música equilibrada, você tem tons monótonos e desequilibrados. Então nós vemos essa diferença. Há uma divergência entre música equilibrada e música desequilibrada. E assim como também há uma diferença entre música sacra e música secular e profana. Nós temos que optar sempre por coisas que nos fazem bem e não por coisas que denigrem e não por coisas que fazem mal à nossa saúde física, mental e espiritual. Agora, a outra pergunta que talvez pode surgir para o amado irmão ali é: irmão Bruno, podemos ouvir música de outros cantores, de outras denominações, sim ou não? Eu vou abrir aqui na Bíblia Sagrada um texto encontrado em Ezequiel, em Ezequiel, capítulo 43, que nós lemos recentemente. Ezequiel 44, Ezequiel 44, versículos 23. Diz assim a palavra de Deus: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Nós precisamos discernir quando é que
essa música pode ser ouvida ou quando é que essa música não pode ser ouvida. A outra questão está em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos 15, diz assim o apóstolo Paulo: Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Meus amados irmãos, nos dias de hoje, nós temos visto que alguns músicos de outras denominações cantam para Deus, mas isso não significa de que muitos deles têm cantado música sacra e apropriada para Deus. Pelo simples fato de que nós fizemos menção aqui no princípio, que muitos deles tendem a violar o princípio de instrumentos dentro de uma música. A música pode ser bonita, pode estar composta por melodia e harmonia, mas se ela ferir no ritmo musical, ela estraga toda a música. Imaginem, se eu sou um cantor secular, sou um cantor secular, estou a cantar uma música e na minha música estou a violar o princípio da letra, da doutrina, mas o instrumento é bem bonito, estou a usar apenas um instrumento de percussão melódica, apenas um piano e uma harpa. Mas a melodia, que é a parte espiritual, está totalmente a ser ferida. Estou a dizer de que o diabo é bom. Seria essa música apropriada? Seria essa música boa para se ouvir? Automaticamente não. Assim também acontece nos dias de hoje. Uma música de um cantor de uma outra denominação, ela precisa ser analisada nos vários contextos. No contexto doutrinário, bíblico, segundo aquilo que a Bíblia ensina, comparar texto com texto, Isaías 28, versículo 10, um pouco aqui, um pouco ali, e analisar segundo a questão do próprio cantor, os instrumentos que são usados naquela música e fazer uma análise daquilo que é a própria música na sua essência e apresentação. Se essa música não constituir esses parâmetros que segundo a Bíblia ensina, eu não tenho como ouvir esse cantor. Por quê? Porque ele vai me transmitir uma mensagem muito perigosa. Vou dar-vos um exemplo. A música Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor é uma música muito bonita e cantada por muita gente. Mas essa música não é aconselhada a ser ouvida. Por quê? Porque ela fere o princípio doutrinário. Qual o princípio? Ela ensina dizendo o seguinte, que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Isso é mentira. Por quê? Porque a própria Bíblia ensina que aquele que peca perde o brilho de Cristo. Aquele que peca torna-se filho do diabo. Aquele que vive pecando, ele perde o brilho do Criador e a beleza da criação e a beleza do Criador é ofuscada na sua pessoa. Então logo está a ir contra aquilo que é a doutrina bíblica, que ensina de que o Filho de Deus deve viver em práticas da luz e não das trevas. E ele ensina de que você é o espelho, independentemente de você cometer pecado, você continua a ter o brilho de quem? De Deus. Isso logo fere o princípio doutrinário. Outra música, Bruna Carla. Ela diz que acredite, é hora de vencer. Essa força vem bem dentro de você. Essa música é uma música apelando ao movimento da nova era. O movimento da nova era ensina que você tem um Deus dentro de você e essa força vem bem dentro de você. Logo essa música fere o princípio doutrinário. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. E sem Jesus não somos que? Ninguém. E Filipenses capítulo 2 diz a Bíblia Sagrada que é Deus quem coloca o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Se Deus é quem coloca o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, tudo quanto nós fizemos vem da boa vontade do Criador.
É Deus, mediante o Espírito Santo, que coloca os frutos dignos de arrependimento e faz com que nós façamos boas obras. Então não existe uma força bem dentro de nós que nos faz fazer o bem, mas o próprio Deus e o Espírito Santo. Salva Jesus, misericórdia, queria salvar pecador, um homem em meio à multidão, seguiu